aqui, né? Hoje a gente vai falar a respeito da crise política na qual o Brasil atravessa, que é algo bastante importante, né, na modernidade, é algo que está no debate público. A gente vê crise tanto política, crise social, crise judiciária, né, professor? Professor, crise. Como é que o senhor vê essa crise aqui no Brasil? Crise política brasileira. Bom, olha, é mais fácil falar da crise da seleção brasileira. Falta comando, falta jogador, falta futebol, né? É verdade. Tudo. É mais fácil falar da crise da seleção. Já se passa um certo tempo aí sem títulos e a gente vai ficando cansado, né, da mesmice. É verdade. Mas, assim, brincadeiras futebolísticas à parte, a gente pode dizer que se existe uma crise hoje no Brasil, essa crise ela tem que ser pensada em múltiplas dimensões, né? E aí eu penso que pensada em pelo menos 3 dimensões. Uma primeira dimensão, ela passa pela fragmentação das demandas sociais no Brasil, resultante esta fragmentação de um certo hipertrofiamento dos movimentos sociais, né? Dos movimentos sociais de natureza identitária, especialmente. Né? O movimento LGBTQIA+, o movimento negro, o movimento de pessoas deficientes, os movimentos de bairro, enfim, os vários movimentos, né, que apresentam cada um deles uma demanda específica. E isso tem impactado o cenário político brasileiro, principalmente por quê? Porque algumas lideranças políticas, boa parte das lideranças políticas, boa parte dos partidos políticos, não estavam ainda acostumados com esse novo paradigma, né, de relacionamento com a sociedade. Né, uma característica que já está há muito tempo presente na França, nos Estados Unidos, né, na Europa como um todo, mas que no Brasil é coisa recente, é coisa de uma década e meia, mais ou menos. E, assim, essas demandas identitárias, elas têm produzido principalmente 2 efeitos. O primeiro deles é o de fragmentar também a nossa noção de nação, a nossa noção de sociedade. Antes se tinha uma sociedade que se pensava de forma coesa, né, de forma unificada, né, e que apresentava uma demanda só de desenvolvimento, de redução das desigualdades, né, de combate à miséria e à pobreza, né, para o Estado brasileiro. Hoje não, essas demandas elas se fragmentam em pontos específicos, né? E assim, geralmente, as reivindicações apresentadas por esses movimentos, elas passam muito por direitos individuais. Né? Individuais no sentido de se obter algum tipo de vantagem, eu te chamo de privilégio mesmo, Sim. Né? Em concursos públicos, por exemplo, né? E, de certa forma, gerando também o ressentimento, né, daqueles que não são contemplados por essas demandas. Fala-se muito, por exemplo, de se atender às necessidades da população negra no Brasil, né? Bom, mas como fica o branco pobre também, né? Quer dizer, isso vai criando mais divisões internas na sociedade brasileira, né? Então, esse é o primeiro elemento que caracteriza a nossa crise, né? Uma sociedade fragmentada, com demandas fragmentadas, frente a um Estado, né, que ainda não está capacitado o suficiente para atender tais demandas. A formação do nosso... Pode falar. O senhor falou sobre a questão da crise política, e quando o senhor estava explicando, uma coisa que a gente percebe também é uma crise de identidade do povo brasileiro, e como todo no Brasil mesmo. O senhor acha que existe uma crise de identidade do povo? E se existe essa crise, de onde o senhor acha que surgiu? Bom, se falamos de fragmentação, né, das demandas, se falamos de fragmentação dos movimentos demandantes sociais,
Então, inevitavelmente, essa fragmentação, ela gera uma crise de identidade, sim. A própria ideia de nação, por exemplo, a própria ideia de nacionalidade, que era uma questão muito discutida pelos grandes pensadores sociais brasileiros da década de 30, citando aqui, por exemplo, alguns deles, o Sérgio Buarque de Holanda, né, o Caio Prado Júnior, o Gilberto Freire, que pensavam a ideia de Brasil, né, como construir o povo brasileiro, como pensar o povo brasileiro. Isso se acabou, né? Hoje é cada grupo, né, tentando colocar a sua autocompreensão tribal acima da ideia de nação. E a própria ideia de nação, ela acaba assumindo um significado pejorativo, muitas vezes, né? O sujeito que se diz nacionalista é logo confundido com fascista, né? Autoritarista. Com autoritário, exatamente. Com nostálgico das ditaduras. E não é bem assim, né? O grande pensador inglês, o David Hume, que dizia que se você não pensa, né, uma sociedade em termos de nação, você acaba condenando essa sociedade a guerras tribais internas. E me parece que é isso, né, o que o Brasil está correndo risco atualmente.